pelas nossas redes sociais, né? Mas a gente hoje já tivemos aqui o Padre Costa, já tivemos aqui o doutor Anderson e agora tem o doutor Enio Lobo, médico otorrino, que participa agora aqui do nosso Panorama 95, né? Para falar inclusive de um tema bem interessante que vamos trazer agora aqui no nosso programa, que é tudo sobre cirurgias otológicas. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Muito obrigado, Marcos. O que são cirurgias otológicas? Cirurgias otológicas são todas aquelas realizadas no ouvido, na orelha do paciente. A gente falou há alguns dias atrás da otoplastia, que a gente não vai se ater hoje ao tema, a gente não vai comentar muito sobre esse tema, que seria a plástica de orelha. Mas as outras cirurgias são as cirurgias funcionais, que eu diria que são as mais importantes. Vamos começar pelo ouvido externo. Quando a gente fala em ouvido, eu sempre gosto de dividir os três segmentos anatômicos do ouvido. O ouvido externo, que é a orelha, o canal do ouvido. Então, existem cirurgias nessa região também quando há a formação de alguma alteração dentro do conduto auditivo externo, do canal do ouvido. Podem ocorrer a formação de pólipos, pode ocorrer a formação de um osteoma, e isso pode obstruir total ou parcialmente a luz, quer dizer, o espaço que o som teria de passagem através desse canal. Quando isso ocorre, a obstrução tem que ser removida. É uma cirurgia mais simples, às vezes, dependendo do tamanho do pólipo ou do osteoma, pode ser removida até em próprio consultório, com anestesia local. Passando mais ao segundo segmento do ouvido, que é o ouvido médio, aí já existe uma gama de cirurgias maior que podem ser necessárias no ouvido médio. Vamos começar pela mais comum, a mais usual. A cirurgia de ouvido médio mais comum é a cirurgia chamada timpanotomia com tubo de ventilação. O que quer dizer isso? É aquele paciente que, por algum motivo, desenvolveu uma doença do ouvido médio em que acumula secreção dentro desse segmento. Dentro do ouvido médio só existem duas coisas: ar e os três ossículos. Três ossinhos que são os menores ossos do corpo humano. À medida que surge alguma alteração que acumule secreção lá dentro, a audição do paciente passa a não funcionar como deveria. O paciente passa a ter perda de audição. E para corrigir o problema, quando não se consegue a solução através de medicamento, muitas vezes é necessário a intervenção cirúrgica. E a cirurgia seria o quê? Abrir a membrana timpânica, fazer uma incisão na membrana timpânica, no tímpano, tirar aquela secreção que tem lá dentro. Essa secreção, às vezes, a gente, quando vai fazer a cirurgia, ela está tão espessa, tão viscosa, que na hora que a gente vai tentar aspirar, ela forma uma liga de mais ou menos 25, 30 centímetros. Você vai sugando e levantando o aspirador, ele é tão viscosa, tão liguenta, que aí fica com essa dimensão, digamos assim, esse tamanho de filete, porque não sairia nunca através do orifício natural, que é a tuba auditiva. Então a gente consegue tirar, só que só tirar essa secreção não resolve o problema, porque voltaria a criar em poucos dias. Então, onde se fez a incisão na membrana timpânica, a gente coloca uma espécie de dreno, chamado tubo de ventilação. E isso substitui temporariamente a função da tuba auditiva, que ela comunica do ouvido para o nariz e tem a função de manter o ouvido médio aerado, com a pressão do ar igual à do meio ambiente. Esse tubo ele cai sozinho depois de algum tempo e resolve o problema do paciente na maioria das vezes. A segunda cirurgia mais comum é a timpanoplastia, que é aquele paciente que tem uma perfuração de tímpano crônica, tem o ouvido estourado há muito tempo. Para reconstituir o tímpano e fechar essa perfuração, se faz essa cirurgia. Normalmente ela é feita com um enxerto autólogo, quer dizer, a gente tira um fragmento do próprio paciente, que geralmente tira debaixo do couro cabeludo ou da própria orelha, e se faz a colocação desse enxerto onde tem a perfuração, e isso cria condições da membrana timpânica, através dessa ponte que foi estabelecida, dar crescimento à região onde era a perfuração e fechar essa perfuração. Essa é a segunda mais comum. Mas existem outras também. Existe a mastoidectomia, quando o paciente tem um problema mais grave do ouvido médio.
Quando ele tem uma infecção crônica que não cessa com nada e que dentro dessa mastóide, a mastóide é esse osso que tem por trás da orelha. Se quem passar a mão em casa agora vai sentir uma protuberância, é normal essa protuberância. Isso aí chama-se apófise mastoide. Então essa estrutura óssea, ela se comunica com o ouvido médio. Às vezes cria-se uma espécie de um tumor benigno chamado colesteatoma que atinge essa região e que causa uma infecção crônica que não deixa nada, nenhum tratamento resolver essa infecção. Para resolver, muitas vezes é necessária essa cirurgia que eu estou falando, chamada mastoidectomia. A mastoidectomia, ela é feita como a timpanoplastia. Tenta reconstituir o tímpano, em alguns casos, quando é a mastoidectomia conservadora, que chama-se tímpanomastoidectomia. Ou às vezes a gente não consegue manter o tímpano, tem que fazer uma abertura maior, que é a mastoidectomia radical. Nessa cirurgia a gente tem que, digamos, comer toda essa estrutura óssea, broca toda essa estrutura óssea, limpa tudo e através dessa limpeza que o paciente passa a não ter mais infecções. Do ouvido médio, são as cirurgias mais comuns. Existe também uma cirurgia chamada estapedectomia ou estapedotomia, que é uma cirurgia quando o paciente tem uma doença chamada otosclerose, que perde a audição parcialmente por causa daquela cadeia articular que eu falei. Os 3 ossinhos, eles são interligados por articulações. Às vezes há um enrijecimento dessa cadeia. E essa cadeia, sendo enrijecida, o som não chega como deveria no terceiro segmento, que é o ouvido interno. Então o que acontece? Às vezes a gente tem que substituir 2 desses ossinhos, ou um desses ossinhos, por uma prótese. E essa chama-se estapedotomia. Então, do ouvido médio é isso aí. Para o ouvido interno, a gente não tem condições de fazer nada disso aqui na região. São as cirurgias de implante coclear, cirurgias mais complexas que a gente não tem condições de fazer nada disso aqui. Mas que aqui no Rio Grande do Norte se faz também, em Natal. É um dos principais centros do Nordeste de realização de implante coclear. E tem dado bom resultado para pacientes que são totalmente surdos, geralmente de nascença. E todas essas cirurgias corrigem o problema? Todas as cirurgias podem corrigir o problema. Cirurgia otológica, ela, principalmente a timpanoplastia, aquela que a gente reconstitui a membrana timpânica, ela tem um índice de falha relativamente alto. Eu diria que em torno de 90% das cirurgias de timpanoplastia corrigem a perfuração. Se você disser, 90% é ótimo, mas cirurgia dá para ser toda ela quase próximo de 100%. Quando a gente considera aí 10% de falha, de casos não resolvidos, a gente tem um índice considerado alto de falha. Por que falha? Porque às vezes o enxerto ele não é aceito pelo organismo do paciente, por um motivo ou por outro. Uma gripe, um espirro mal dado, as pessoas às vezes vai espirrar, joga muito ar para dentro do ouvido, tira o enxerto do lugar. Então muita coisa pode comprometer o sucesso da timpanoplastia. Então a cirurgia que mais falha é essa, das que eu citei. As demais têm o índice de sucesso próximo a toda a cirurgia realizada, próximo a 100%. Ok, o ouvinte pergunta aqui, doutor Enio, se tem cirurgia para zumbido no ouvido. Não, para zumbido, raramente a cirurgia pode corrigir. Das causas de zumbido que podem ser resolvidas com cirurgia, a gente pode citar as do ouvido externo, que eu falei, por exemplo, se tiver um osteoma, um pólipo, isso pode causar zumbido e pode ser totalmente resolvida com a cirurgia. A timpanoplastia, que é quando o paciente tem perfuração timpânica, ela também pode ser, a solução do problema pode ser a cirurgia. Basicamente são essas 2 situações em que se pode corrigir zumbido com cirurgia. Não são as causas mais comuns de zumbido. As causas mais comuns de zumbido são as alterações do ouvido interno. E cirurgia para isso não dá solução ao problema, não. Outra pergunta que feita pelo ouvinte, ela quer saber existem riscos para a cirurgia de mastoidite. Existem. Toda cirurgia existe risco. Se alguém disser que vai fazer uma cirurgia, por menor que seja, por minimamente invasiva que seja, e disser que não existe risco, estaria faltando com verdade com o paciente. Qualquer cirurgia, ela existe risco. A mastoidectomia, ela é uma cirurgia que apresenta um risco adicional que seria a lesão do nervo facial. O nervo facial, ele é quem dá toda a mobilidade da face. E ele passa por dentro da mastoide. Só que ele passa escondido por dentro de um canal ósseo. Você não, quando abre a mastoide, você não está vendo esse nervo. Você sabe onde ele passa. E no que você vai brocando aquele osso, você tem que respeitar o limite anatômico de não chegar nem perto desse nervo. Mas chegar nem perto, que eu digo, é questão de milímetros, 2, 3 milímetros. Você tem que passar muito próximo dele quando faz a cirurgia.
Na hora que você se aproxima mais ainda, só pelo calor da broca, o nervo pode ser estimulado e às vezes pode sofrer uma lesão. Então é uma região difícil de operar, não é fácil. E esse é o principal risco de complicações, é ficar com uma paralisia facial que pode ser temporária ou permanente. Vamos aqui ao nosso WhatsApp, trazer aqui as perguntas aqui no 3421-2272. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor, meu filho, ele nasceu com a orelha atrofiada e ele não tem parte de ouvido, porque quando ele tinha 6 meses eu levei ele ao médico em Natal. Acho que o nome do médico, eu não lembro mais, era não sei o que, Baltazar, se não me engano, Otávio, era um nome assim. Aí ele disse que que o ouvido da gente são 3 partes, ele não tem nenhuma. E ele já está com 19 anos, então eu acho que até agora não apresentou nada não, e ele escuta muito bem, só com um. E aí, doutor Enio? Realmente, se ele tem uma má formação congênita de agenesia do ouvido, seja de qual segmento for, essa má formação só poderia ser corrigida se fosse do ouvido externo. Sendo do ouvido médio ou ouvido interno, que ela disse que nenhum dos 3 segmentos ele tem, não tem como ser corrigida realmente. Então, não tinha o que se fazer em relação a esse ouvido, se ele não tem nenhum dos 3 segmentos. Eu precisaria ver realmente se realmente faltam as 3 partes para dar uma opinião mais bem balizada. Mas pelo que ela disse, atingiu só um ouvido, graças a Deus. E a natureza nos presenteou com 2. Então, quando a gente tem falha de um órgão duplo, como o olho, como o ouvido, e que tem o outro totalmente, plenamente são, realmente o que o paciente vai sentir falta é muito pouco comparado com a pessoa que tem uma perda bilateral. Então, ele realmente deve ter se desenvolvido em termos de linguagem e de interação social plenamente normal, não tem grande problema. Agora, como ele tem ouvido único, ele tem que redobrar os cuidados com esse ouvido. Qualquer sintoma que aparecer, por mínimo que seja, ele tem que correr, tá aos pés do otorrino rapidinho, não pode dar bobeira, porque se tiver um problema, não tratar precocemente e demorar e for uma coisa que não tenha mais solução, ele não tem outra opção, só tem aquele, né? Então, a única recomendação que eu dou para ela é redobrar os cuidados com esse ouvido único que ele tem. E o ouvido é muito sensível, né, doutor? Demais. O ouvido e olho são os 2 órgãos do sistema perceptório mais sensíveis, então a gente tem que ter uma atenção muito especial com esses 2 órgãos. Se você, por exemplo, só gosta de ouvir som alto, né, ou naquele volume exagerado, isso é um sinal de que você está com problemas no ouvido? Não necessariamente. Tem gente que gosta de ouvir som alto, e nem por isso quer dizer que a pessoa tem uma deficiência auditiva. Mas, algumas vezes, a pessoa vai aumentando o volume por necessidade. Ele não está conseguindo ouvir bem e instintivamente vai aumentando o volume. Então serve como sinal de alerta, mas nem todo mundo que ouve som alto é por necessidade. Às vezes é por gosto mesmo, o que é um hábito ruim. O ouvido da gente não é preparado para ter contato com som alto por tempo prolongado, ou com som muito alto por mais curto que seja o espaço. Então tem que ser respeitado um certo limite prudencial e... Pelo que você olhou aqui para o nosso companheiro aqui de estúdio... Sou eu que gosto. Lá em casa, eu gosto de som alto e minha esposa gosta de som baixo. Aí... Ela tá mais ajuizada que você, Marco, né? Sim, com certeza. Né? Também não gosto, não. Vou abraçar aqui o advogado Bruno de Bastinha. Ele pergunta o seguinte: dormi bonzinho e acordei com sensação de tamponamento no ouvido, né? Palavra bonita, tamponamento no ouvido, né? Pode ser mais alguma coisa além de cera? Pode ser várias coisas. A gente começa pelo mais simples. O ouvido externo. Seria cera ou alguma outra rolha epidérmica, alguma coisa tampando. Tomara que seja isso. Das opções possíveis, é a melhor de todas. Porque se soluciona facilmente, sem grandes dificuldades. Mas pode ser um problema no ouvido médio, por exemplo, ele está iniciando um processo de inflamação, de infecção, aquela secreção que eu falei no início do programa pode estar acumulando e dar a mesma sensação. E pode ser também no ouvido interno, que é o terceiro segmento, que é o que chama-se surdez súbita. O ouvido interno é uma área muito nobre, as células do ouvido interno são parecidas com as células do cérebro, da medula, quer dizer, não tem capacidade plena de regeneração. E se ele tiver com um problema no ouvido interno
e tratar hoje, a chance de recuperação é grande. Se ele tiver com um problema no ouvido interno e tratar daqui a 15 dias, a chance de recuperação é praticamente nula. Então, pode ser em qualquer dos 3 segmentos e deve ser avaliado o mais breve possível. Então, Bruno, de baixinha, corra, viu? Tem que realmente tem que correr, cuidar. né? Tem que se como eu cuidar. disse, o ouvido é um órgão muito melindroso, muito delicado, e os sintomas dos 3 segmentos são praticamente os mesmos. Eu não tenho coragem de opinar a meu irmão, a qualquer parente meu, que de longe tente se consultar pelo ouvido. Eu disse, não, o ouvido tem que examinar, porque se eu tentar lhe orientar de longe, eu posso, ao invés de um bem, estar fazendo mal. Ouvinte pergunta, doutor Enio, o antidepressivo Reconter provoca sinusite? Não, Reconter não provoca sinusite, não. Não tem nenhuma correlação com sinusite. O que acontece é que os antidepressivos, como todos, eles podem causar uma sensação de ressecamento das mucosas. A boca pode ficar um pouco mais seca e, consequentemente, o nariz, que também é produtor de muco, pode diminuir um pouco a produção de muco. Então, pode dar uma sensação de ressecamento. Para as pessoas que já têm rinite, sinusite e repetição, aí sim, isso pode ajudar no processo, digamos assim, de intensificar aquele quadro, mas causar por si só, nenhuma chance. Aqui no Facebook, o ouvinte pergunta, doutor, qual a importância de usar todos os dias soro fisiológico? Soro fisiológico, eu sempre falo que toda semana quando eu venho, eu recomendo. Soro fisiológico só traz o benefício ao nariz. Primeiro porque hidrata a mucosa, o clima da gente é muito seco, e essa hidratação é importantíssima, evita muitas vezes sangramento, evita uma série de problemas que podem advir desse clima muito seco. Segunda coisa é a limpeza mecânica, aquela secreçãozinha que está lá, obstruindo o complexo osteomiatal, quer dizer, a comunicação do nariz com os seios da face. À medida que você lava, você remove aquela secreção e essa obstrução podia ser prejudicial para a saúde sinusal, para a saúde dos seios da face. Então só traz benefício para qualquer pessoa, não tem contraindicação a ninguém. Tem gente que diz, mas doutor, eu sou hipertenso. E o sal do soro? O sal do soro é na mesma concentração do nosso sangue. Então, o fato de a gente ingerir ou mesmo engolir o soro fisiológico não deveria trazer problema nenhum a quem é hipertenso, porque a concentração de sal ali é muito baixa, a não ser que fosse uma quantidade exagerada. Como o objetivo não é engolir, é só lavar o nariz, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa, eu recomendo, o jeito que eu lavo e que eu oriento meus pacientes. Encho a palma da mão de soro, faço uma piscininha, um açudinho aqui, e fecho a narina e sugo com a outra. Até chegar na garganta, cuspo. Depois assoldo e levo o nariz. Não adianta suar com muita força, que você pode até gerar problema para o ouvido. Tem gente que engole, eu prefiro não engolir. Mas se engolir não tem problema também. Não há um comprometimento para a saúde se engolir. A secreção do nariz da gente, ela desce o tempo todo para a garganta e a gente engole essa secreção e isso não chega a prejudicar a saúde de ninguém. Então se você engolir o soro junto com essa secreção, a mesma coisa, não vai ter nenhum prejuízo à saúde. Agora, pode ser desconfortável para algumas pessoas, então eu prefiro cuspir. Se você engolir, não tem problema. Então, eu recomendo fazer desse jeito, com soro na temperatura ambiente, não gelado, mas pode ser feito com seringa, pode ser feito com uma espécie de um equipamento, uma seringazinha que você joga de um lado e sai do outro, isso depende muito do conforto de cada um. Eu costumo dizer que esse da mão é mais eficiente porque ele entra sob pressão. Você no que suga, ele entra sob pressão, provoca um autojato, um jato provocado por si só, que atinge uma área maior da superfície nasal e com uma pressão um pouco maior. Lá em casa eu uso 3 vezes por dia, né? Tá de bom tamanho. É interessante você falou nessa questão, por exemplo, do nariz, da secreção. Eu vou usar aqui um termo aqui que os nossos avós, os nossos pais ensinaram, que é o catarro, né? É a mesma coisa a secreção? Catarro é o nome popular para a secreção. Mas agora, popularmente, se criou o hábito de chamar catarro só aquela secreção que já está muito viscosa e amarelo esverdeada. Mas, na verdade, qualquer secreção que acumule dentro dos seios da face, o muco mesmo, quando está branquinho, quando está clarinho, que aí a maioria das pessoas não chama de catarro ainda, se ele ficar preso por muito tempo dentro dos seios da face, ou principalmente no ouvido, ele traz prejuízos e pode ocasionar, no caso dos seios da face, sinusites, no caso do ouvido, otites e perda de audição. E quando você força, por exemplo, colocar essa secreção para fora, pode trazer um prejuízo para o nariz? Pode. Para o nariz, nem tanto. Para o ouvido, sim. O que acontece? Na hora que você está com aquela secreção presa e tenta forçar demais, assoando, tentando tirar, como eu disse, existe uma comunicação do nariz com o ouvido. Essa comunicação, ela permite que o ouvido da gente fique sempre com a pressão do ar lá dentro igual à pressão atmosférica. Então ele é um
um canal, eu chamo virtual, ele fica fechado a maior parte do tempo. Em alguns movimentos que a gente faz, ele abre. Na hora que você assua muito forte, que o nariz está parcialmente obstruído, esse ar não tem por onde sair, ele vai buscar uma saída. A saída vai ser exatamente essa daí, essa comunicação do ouvido do nariz para o ouvido, melhor dizendo. E às vezes, junto com o ar, vai alguma gotícula de secreção que contamina e infecciona o ouvido. Além disso, a própria pressão do ar, se for muito alta, pode causar danos ao ouvido médio e ocasionalmente até o ouvido interno. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir 3421-2272. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Enio. Marcos Danta, aqui é Tânia, fala de Boa Passagem. Eu gostaria de perguntar ao doutor Enio o seguinte, porque minha mãe, ela apresentou um problema no ouvido e me disseram que era eczema. Eu levei ela um otorrinco e ele confirmou, disse que era um tipo eczema, porque ela sente muita coceira no ouvido. Aí passou uma medicação. Eu gostaria de saber do doutor Enio se essa eczema, ela vai viver direto com ela, não tem cura, ou se resolve com tratamento. Se ele puder me responder, eu agradeço bastante. E ele, doutor Enio? Bom dia, Tânia. Bom, é o seguinte, eczema realmente não tem cura. É um problema de origem alérgica, é uma espécie de alergia que dá na pele do conduto auditivo externo. E dizer assim, que eu vou passar um medicamento, ou algum outro colega vai passar um medicamento para curar, realmente esse não é o objetivo. É para tratar a crise. Então, o paciente que está em crise, muitas vezes tem que recorrer ao uso de medicamentos para sair da crise e passar uma temporada bem. Essa temporada pode ser longa, inclusive. Tem muita gente que tem eczema e passa longos períodos sem sintoma nenhum. Que é o meu caso, por exemplo. Eu também tenho eczema e praticamente não tenho sintomas decorrentes dele. Quais os mecanismos que a gente pode usar, pode lançar a mão para que não tenha crises recorrentes? Já disse aqui outras vezes nos programas anteriores. Primeiro, não manipular o ouvido, não cutucar o ouvido com nada, nem com cotonete. Então, a pessoa que tem eczema deve abolir o cotonete. A pessoa que tem eczema não, todas as pessoas devem abolir o cotonete. Mas principalmente as que já têm algum problema com o eczema. Segundo cuidado, proteger esse ouvido contra a água. Quanto menos contato com água o ouvido tiver, menos crise de eczema deve apresentar. Então, na hora do banho, um algodãozinho, umedece esse algodão com óleo, qualquer óleo Johnson, óleo de amêndoa, óleo de coco, espreme para tirar o excesso, fecha os dois ouvidos. Toma o seu banho, terminou o banho, tira e joga fora. Essas duas condutas podem proteger a senhora mãe de Tânia de uma forma que ela vai, com certeza, pelo menos diminuir a frequência de crise do eczema. O ouvinte nos relata que entrou água no seu ouvido e ele, por conta própria, comprou um remédio chamado otoxilodase. Está correto isso? Não, não está correto. Não vai servir de nada, então. Entra água, a história de entrou água e ficou, geralmente quando isso ocorre não é só água. Então, o que é que eu recomendo? O paciente foi a uma piscina, foi a um açude, ficou com aquela sensação de água dentro. Pode pingar álcool a 70 dentro do ouvido, enche mesmo o canal, vira para o outro lado rapidamente. Se não sair, se não der a sensação de alívio total, é sinal que não é só água. Muito provavelmente ele tinha alguma cera dentro, alguma rolhazinha epidérmica que mudou de posição e ficou fechando o conduto auditivo. Então, se automedicar nunca é uma boa opção nesses casos. Em caso nenhum, na verdade. Então, como o ouvido é algo muito delicado, às vezes essa cerinha, essa pele que mudou de posição, mas que está molhada, ela pode predispor ao desenvolvimento de, por exemplo, fungos ou bactérias e causar uma otite externa. E eu já vi muita gente com tímpano perfurado. Por quê? Porque teve esse problema, não tratou a otite externa, que não é comum atingir o tímpano, mas também não é raro, principalmente quando a infecção é fúngica. Então já vi muita gente com perfuração de tímpano porque demorou a cuidar. Então melhor tratar cedo o ouvido, eu sempre digo. Abraço aqui o nosso querido professor, né, e amigo Ronaldo Carlos. Ele pergunta, doutor Enio, quando viajo de avião, a dor no ouvido é muito grande na aterrissagem. Qual é a razão? Eu também. Quando a gente viaja de avião, quando a gente sobe uma serra mais alta de carro, a pressão atmosférica está constantemente mudando. A gente está ao nível do mar, digamos assim, ou ao nível do solo. O avião vai até
9.000 pés, quer dizer, uma altura em que a pressão atmosférica é muito diferente da que a gente estava anteriormente. Então, como a gente tinha comentado antes, o ouvido médio ele tem que estar com a pressão de ar lá dentro equalizada com a pressão atmosférica. Na hora em que ocorre uma diferença de pressão, há um desconforto inicial, e se essa diferença de pressão for muito grande, dor. Então, o que acontece? Quando a gente vai decolar ou aterrissar, principalmente, a variação da pressão atmosférica é muito rápida. O organismo da gente ele leva um tempinho para equalizar. Aquele canal que comunica do nariz para o ouvido, ele trabalha o tempo todo, mas ele trabalha em etapas. A gente não... Qualquer pessoa, quando vai subindo, sente aquela pressãozinha no ouvido, melhora. Sente aquela pressãozinha, melhora. Porque é dessa forma que a tuba auditiva trabalha. Quando essa tuba não é tão competente, que ela demora mais do que o normal, aí o que acontece? A pressão fica muito desigual e ocorre um desconforto maior com dor. Então, para o paciente que tem essa tendência, o ideal é que sempre que, antes de viajar, procure fazer um tratamento para que melhore a função dessa tuba. Existem sim tratamentos, e isso varia um pouco de caso a caso, mas tem como ele prevenir ou pelo menos minimizar esse evento. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510, ou então WhatsApp 98154-4453. Doutor Eno, obrigado por sua participação. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima semana e um bom dia a todos. 8h17, confirmando 8h17. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui com as últimas.